Existe uma grande diferença entre criticar o Bolsonaro com o objetivo de que ele melhore e mentir sobre ele com calúnias e difamações, disfarçando isso de crítica construtiva. No fundo e por trás dos olhos menos atentos, a intenção desses últimos é destruir Bolsonaro e substituí-lo por algum engomadinho, seja o Amoedo, Flávio Rocha ou algum espantalho do PSDB. E eu acredito que saiba diferenciar muito bem esses dois tipos de pessoas, só de bater o olho. Exemplo disso são os posts que faço aqui no meu perfil e também no meu canal no YouTube, desmentindo muita coisa que aparece na mídia e nos textos dessa galera com muito lastro. E endosso aqueles que fazem críticas sérias, que têm como objetivo fazer de Bolsonaro um candidato melhor. Pode não parecer, mas eu também tenho minhas críticas ao candidato Bolsonaro, mais do que muita gente imagina. Mas a forma como eu as expresso aqui é o que me diferencia dessas pessoas com segundas intenções e objetivos escusos. Pelo menos eu me esforço para deixar bem clara quais são as minhas intenções. As pessoas que defendem Bolsonaro o fazem porque veem nele uma forma de proteger a própria vida e a vida de sua família, num país com mais de 60 mil assassinatos por ano. São pessoas que abrem o portão de casa sem saber se vão continuar vivas quando voltarem. Vivemos em uma situação de guerra, como mostra a intervenção que acontece no Rio de Janeiro, onde pessoas morrem como gado no abate. É óbvio que elas ficam putas da vida quando veem ser atacado o candidato que pode trazer um pouco de alívio ao seu tormento. O único candidato que sempre deu total prioridade à questão da segurança pública. A maioria dessas pessoas que vivem entre a vida e a morte não sabe diferenciar uma crítica construtiva de um ataque, porque não está de posse de todas as informações e elementos necessários a uma interpretação objetiva. Culpa, é claro, da péssima educação paulo-freiriana brasileira. E outros tantos já estão tão cansados de ver as mentiras contra Bolsonaro que acreditam que todos aqueles que falam algo num tom de crítica são inimigos. E eu não os culpo nem os repreendo por xingarem os isentões, os indecisos e os dissimulados. Mas o que eu venho tentando humildemente fazer aqui no meu perfil e no meu canal é mostrar como diferenciar quem está bem intencionado daqueles que têm más intenções. Na minha opinião, a coisa é muito simples. Ou Bolsonaro vence as próximas eleições, ou o Brasil se tornará uma Venezuela em muito pouco tempo. Todos aqueles que acham que estamos numa situação de normalidade, que podemos ficar escolhendo como se fosse uma eleição num paraíso celeste, que utilizam a sua posição de destaque com milhares de leitores e ouvintes para agir de qualquer forma que retire votos do Bolsonaro e dificulte sua vitória, me desculpe, não passa de um grande filho da puta. Divergência é coisa que se pode ter nas primárias das eleições de um país como os Estados Unidos, ou quando se está escolhendo a melhor banda de rock ou o melhor sabor de um sorvete. Nessas eleições, estamos falando sobre a vida de 60 mil pessoas que morrem assassinadas todos os anos e o direito dos outros milhões de terem a certeza que vão voltar para suas famílias depois de um dia duro de trabalho. E quem opta por um candidato que dá prioridade à economia em vez daquele que dá prioridade à segurança só pode ser um imbecil suicida. Ou então é um endinheirado que vai fugir do Brasil assim que as coisas ficarem feias, o que o torna um cúmplice covarde de milhares de assassinatos. É sobre a minha vida e a vida da minha família que eu estou falando. E se você também se preocupa com a sua vida e daqueles que você ama, para de frescura e de procurar desculpas para votar em um candidato menos pior e se informe melhor sobre aquele que não usa a pauta da segurança pública só quando lhe convém.